E aí, pessoal, boa noite. Boa noite a todos que estão chegando. Sejam todos bem-vindos. Vamos aí à nossa live sagrada de quarta-feira. Hoje é um tema especial, vamos falar sobre escrúpulos. Então, sejam todos bem-vindos. Seja bem-vinda, Jaque, Matheus. Vamos lá, então, a mais uma live. Como é um tema bem importante, pessoal, como é um tema bem crucial para algumas pessoas, eu reforço ainda mais hoje a necessidade de vocês fazerem o convite para alguém que precisa de ouvir essa mensagem, né? Porque nós estamos falando aqui de um problema que afeta gravemente as pessoas, em especial as pessoas que buscam viver uma vida sincera, uma vida de oração, né? Uma vida religiosa, uma vida espiritual, tá? Então, é isso, né? Eu peço para que vocês façam esse convite às pessoas que precisam ouvir essa mensagem, tá bom? Boa noite, Júlia. Boa noite, Cristiane. Padre Rômulo, seja bem-vindo. Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos iniciar aqui a nossa preleção. Abastecido já, como chamate. Vamos lá. Bom, pessoal, primeiro agradeço a presença de vocês aqui, tá? Lembro sempre aqui que toda quarta-feira, 21 horas, tem live. Eu deixo, inclusive, aberta a sugestão para você mandar por direct ou mesmo nas caixinhas, tá? Alguma sugestão para os temas futuros também. Fiquem sempre à vontade para isso. O tema dessa live, inclusive, saiu de uma pergunta. E, na verdade, não só de uma pergunta, mas de uma pergunta recorrente, não só de uma pergunta qualquer, mas uma pergunta recorrente que aparece para mim. Como é que eu faço para me livrar dos escrúpulos, né? Como é que eu faço para ter uma vida interior mais leve, tá? Então, por esse motivo, eu resolvi fazer essa live de hoje. Escrúpulos e vida interior, tá? Então, vamos falar aqui sobre escrúpulos. Bom, vamos lá. Dando início então, o que é o escrúpulo, né? O que é o escrúpulo? Eu sempre gosto, isso não é nenhum tipo de preciosismo verbal, nenhum tipo de preciosismo acadêmico, nenhum tipo de falsa erudição, né? Mas eu tenho um gosto especial por investigar a raiz etimológica das palavras, né? Por investigar a raiz das palavras, em seu sentido etimológico, né? E a palavra escrúpulo, etimologicamente, significa uma pedra pequena, uma pedra que é lapidada, né? Que foi lapidada. Então é uma espécie de incômodo, né? Se você tem uma pedra no seu sapato, essa pedra te incomoda muito. E é uma coisa pequena. Né? Então, daí a gente já percebe que é quando a nossa atenção está focada em uma coisa que não tem uma relevância tão grande quanto nós pressupomos, né? Então a realidade está ali, só que a nossa mente costuma amplificar. O erro acontece, né? O erro aconteceu, tá? A pedra está ali no seu sapato, né? Só que a pedra no seu sapato, o tamanho da pedra é desproporcional ao seu incômodo. Porque a pedra é pequena demais para você se incomodar tanto assim, mas você está ali, você olha para aquela pedra. Aquela pedra te incomoda profundamente. Aquela pedra vira um pedregulho para você. Vira uma rocha enorme para você. Tá? Então, eu particularmente gostei muito dessa visão, algumas pessoas interpretam assim, de que é uma espécie de pedra no sapato, que incomoda. Incomoda, mas não incomoda tanto a pedra em si, quanto a nossa atenção exclusiva a ela. Quanto a nossa atenção exclusiva a ela. Ou seja, o sujeito começa a ficar obstinado. Então o escrúpulo, ele traz consigo essa obstinação. O sujeito está o tempo inteiro olhando para algo que é pequeno, não consegue dar a dimensão exata das coisas. Um dos aspectos do escrúpulo é o sujeito perder o seu senso de proporção da realidade. Ele não sabe mais dimensionar a hierarquia das coisas. É um pecado, né? um desvio que tem um tamanho pequeno, ele não consegue dimensioná-lo.
né? Ele não consegue dimensioná-lo, ele simplesmente perde uma inteligência analógica, né? Ele perde uma capacidade de enxergar a dimensão exata das coisas, né? Ele perde essa capacidade, tá certo? Bom, e isso, na verdade, não é apenas um desvio da inteligência, né? Mas o que acontece? O desvio da inteligência, nesse caso, vem antecedido por um desvio emocional. O sujeito tem muito medo. O escrúpulo nasce do medo, nasce do terror de Deus. O sujeito acha que Deus vai aniquilar a sua alma se ele descobrir aquele pecado, né? Enfim, e aí ele não consegue encarar, né, esse pecado frente a frente, esse erro frente a frente, tá? Então, o escrúpulo traz consigo essa inquietação, do espírito, tá? O sujeito, portanto, que tem o escrúpulo, ele pega, né, uma verdade e exagera, né? Ele pega uma verdade e exagera. Por exemplo, o erro aconteceu, né? O erro aconteceu. Eu acredito que dificilmente, a não ser que a gente entre em casos mais graves de escrúpulos, eu vou até mencionar alguns casos aqui, tá? Mas dificilmente o sujeito ele perdeu a sua inteligência ao ponto dele não reconhecer o erro. Ele reconhece que o erro aconteceu, né? Isso, portanto, ocorre a partir de um senso que nós temos. Isso é bom. Por um lado, é bom que você reconheça o erro, evidentemente. É fundamental que você reconheça o erro, é fundamental que você observe a dimensão que ele tem na sua vida. É fundamental que você perceba o quanto ele te incomoda, né? E o quanto ele te impede de andar, o quanto ele te impede de progredir, o quanto ele te impede de viver uma vida simples também, de viver uma vida natural, de viver uma vida tranquila, tá? O grande problema é quando o sujeito ele pega esse zelo que é necessário, né? E ao invés dele zelar pela virtude, ele zela pela sua própria imagem. Então, além desse medo, tá, o escrúpulo também nasce de um egoísmo. Tá? O escrupuloso, poucas pessoas podem pensar assim no instante mesmo em que elas estão sendo escrupulosas. Tá? No entanto, é muito claro que o escrupuloso está sendo egoísta. Porque se ele tivesse preocupado apenas em corrigir o seu erro, ou seja, se ele realmente estivesse olhando para o bem, para a virtude, né, e se impulsionasse para lá, ele não perderia tempo se lamuriando ali. Oh, meu Deus do céu, coitado de mim, eu sou um pobre coitado, eu não valho nada, né? Eu sou um pobre pecador miserável. E aí muitas vezes, né, nesses momentos o sujeito, inclusive, ele quer ser o pior, né? Ele quer ter ele quer ser o primeiro lugar invertido, né? Não, eu sou o pior dos pecadores, eu sou... E aí, isso não parece que é um orgulho, né? Não parece que é um orgulho você querer ganhar nessa Mega Sena do azar aí, né? Na Mega Sena, o sujeito que não acerta número nenhum, ele ganha também um certo prêmio, né? Pronto, as pessoas, elas tentam fazer essa Mega Sena invertida. Não, eu sou o pior dos pecadores. Ele quer ter uma espécie de prêmio ali, né? Ele quer chamar a atenção de algum modo. Ele quer falar, não, eu sou muito ruim, eu sou o pior de todos os seres humanos, né? Isso é um tipo de orgulho também. Poucas pessoas conseguem observar que o autodesprezo é uma forma de orgulho, tá? Mas certo? Isso é muito claro, tá? Então, é fundamental a gente observar isso, pessoal. É fundamental a gente observar que o zelo é bom, tá? Tanto é que a palavra escrúpulo, se você for pegar no dicionário, por extensão, pode significar zelo, pode significar cuidado, né? Tanto é que se você chama uma pessoa de inescrupulosa, você está xingando ela. Então é engraçado isso, né? Nossa língua permite que a gente use a palavra inescrupuloso para uma pessoa que não tem cuidado nenhum, né? Para uma pessoa que simplesmente
enfim, né, banda voou, né, o vento levou, ela tá sem direção, ela tá sem foco na sua vida. Uma pessoa inescrupulosa, uma pessoa que não tem muito escrúpulo nesse sentido de zelo. O Ismael pergunta, se reconhecer como pior não nos leva a buscar mais a misericórdia? Olha, Ismael, na maioria das vezes não, viu? Na maioria das vezes não. Se você se reconhece como pior, primeiro que você não sabe se você é o pior realmente, né? Já começa aí, a gente tem que ser honesto nas nossas palavras. Você tem o conhecimento de todos os seres humanos do mundo e identificou que você está ali numa escala, que é a escala mais baixa que existe, você é o pior realmente dos pecadores. Agora, se você fala isso de um modo poético e tem consciência de que você está falando apenas de um modo poético, aí, né, que você está usando apenas uma figura de linguagem, aí tudo bem, Ismael, aí tudo bem. Se você tem consciência disso, tudo bem. Mas o problema é você acreditar piamente nisso e estabelecer um critério de comparação. Você não deve se preocupar com essa comparação com os outros, né? Observa aonde você deve chegar e pronto. Eu acho que isso é o que eu indico, tá? Eu indico mais esse caminho, certo? Mas eu não quero, enfim, desprezar completamente, tá? Se você usa esse método aí e faz algum sucesso e você tem consciência dele, tudo bem, tá? Mas eu particularmente acho mais seguro a gente ter cuidado com as palavras, tá? Bom, uma outra característica então do escrúpulo, e aí já é mais um resultado do escrúpulo, né? Que é o remorso. É um resultado do escrúpulo e um reforço do escrúpulo, né? O remorso, ele reforça o escrúpulo. E é justamente isso, né? O sujeito que tem remorso, e é engraçado como a palavra remorso, na sua etimologia, também lembra a própria palavra escrúpulo, porque remorso é o sujeito remorder novamente, né? Morder novamente, melhor dizendo. Remorder. Ou seja, é a consciência do sujeito martirizando ali, no sentido negativo da palavra, o próprio sujeito, né? Então é uma falta, né? É uma falta de crença no amor divino. E a raiz do escrúpulo está aí, numa falta de consciência do amor divino, certo? Uma falta de consciência do amor divino, tá? Que é justamente o terror de Deus, né? A gente sabe que o temor de Deus tem um significado positivo, né, nas Escrituras. Agora, o terror de Deus, aquela crença de que qualquer pecado ali que for revelado, Deus vai aniquilar você, isso realmente é negativo, pessoal. Tá? E essa é a raiz do escrúpulo, tá bom? Bom, então, dito isso, agora que a gente fez aí um raio-x, né, um raio-x do que é o escrúpulo, né, de como ele opera na nossa vida, vamos agora a algumas dicas práticas de como minimizar, né, os efeitos negativos do escrúpulo nas nossas vidas, tá? Selecionei aqui umas 7 dicas mais ou menos, tá? Não são dicas necessariamente que estão numa gradação, né? Não é um passo 1, passo 2, passo 3, são apenas dicas que eu observei, porque assim, eu tenho uma tendência melancólica, então eu conheço muito bem o problema do escrúpulo, né? Eu conheço muito bem, enfim, toda pessoa que é melancólica, ela tem uma tendência muito grande ao escrúpulo. Não estou dizendo que quem é colérico, quem é sanguíneo, quem é fleumático, não tem essa tendência, né? Não, ou melhor dizendo, não tenha escrúpulos, né? No entanto, eu vejo que é mais comum entre pessoas melancólicas, tá? Ok? Bom, então vamos lá, algumas dicas básicas aqui, tá? Primeira coisa, pessoal, se você identificar que você tem escrúpulos, né? Pode parecer uma dica um pouco estranha, tá? Mas é fundamental. Cuidado para você não ter escrúpulos com seu próprio escrúpulo, né? O que eu quero dizer com isso? Não se desespere, não se desespere, tá? Porque assim, se você
joga o escrúpulo na sua listinha de pecados, aí você só vai estar retroalimentando o escrúpulo. Então cuidado com o escrúpulo que se retroalimenta. Ai meu Deus do céu, eu não posso ter escrúpulo. Eu sou o pior dos pecadores agora porque eu tenho escrúpulo também. Então assim, refreie imediatamente, tá? Esse ciclo de argumentações que começa na sua cabeça quando você identifica o escrúpulo. Né? Porque no instante que a gente identifica o problema, isso é muito bom, por um lado, isso é excelente, né, na verdade, porque pela primeira vez você teve consciência ali daquele mal que estava te atormentando. Né? Agora, é preciso também que com essa consciência do problema, a gente não coloque, né, esse problema como um erro a ser eliminado de uma forma obstinada. Tá? Então cuidado para você não eliminar esse erro, não querer eliminar esse erro de uma forma obstinada. Então tenha calma, né? Tenha calma para vencer o escrúpulo, porque você não vai vencer isso do dia para a noite. Nenhum erro, né? Nenhum tipo de vício, nenhum tipo de problema você vence do dia para a noite. Tá? Nenhum tipo de problema você vence do dia para a noite. Então não vai ser assim também com o escrúpulo, tá certo? Então esse é o primeiro passo. Isso faz com que você evite o desespero por ter se identificado escrupuloso, tá? Bom, uma segunda dica que eu dou para vocês é vocês meditarem acerca do bem. Né? Então veja, Santo Agostinho dizia que os vícios e as virtudes são feitos da mesma substância. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso? Ah, professor, parece estranho você falar assim, porque parece que Agostinho está relativizando o bem e o mal. Não é isso. Né? O que acontece? Pelo contrário, Agostinho vai dizer que não há o mal substancial, não há o mal real. O único mal que existe, né, é o mal moral. O que é o mal moral? O mal moral nada mais é do que uma escolha errada que advém de um bem que é justamente o livre-arbítrio. Tá? No entanto, o mal ontológico, né, o mal real, o mal substancial não existe. Justamente porque o mal nada mais é do que uma má relação de coisas que são naturalmente boas. Você pega, não existe nenhuma substância ruim na natureza. Você pode transformar o veneno em antídoto, né? Você pode transformar o veneno em soro. Enfim, como diz o ditado, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Logo, o mal não é uma substância. O mal não é uma substância. Tá? O mal não é uma substância, é uma má relação. Ou seja, o que é o escrúpulo então? É uma má dosagem. Tá? É uma má dosagem de um bem. Que bem é esse? O zelo. Tá? Como eu já disse anteriormente. Então medite, né, na famosa frase que Felipe o Chanceler cunha acerca da teoria dos transcendentais. O ente e o bem convergem. Se o ente e o bem convergem, né, ou seja, se tudo que existe é bom, então não queira eliminar o escrúpulo como se o próprio escrúpulo fosse a pior coisa do universo. Tá? Fosse a própria encarnação do mal. Não é. Tá? Não é. Certo? É apenas uma má dosagem de uma coisa boa. Tá certo? É apenas uma má dosagem de uma coisa boa. Então identifique isso. Porque veja, se você consegue identificar isso, o desespero já diminui. O desespero já diminui consideravelmente. Tá? Então lembre-se disso. Tá? O mal substancial não existe. Tem um artigo maravilhoso do professor Olavo sobre o filme Silêncio dos Inocentes, que ele fala o seguinte: o mal é uma má relação de coisas que são naturalmente boas, e uma prova disso é a seguinte: olha, é bom eu amar uma mulher e é bom eu ter um amigo, mas não é bom eu amar a mulher do meu amigo, certo? Ou seja, duas coisas que separadamente são boas, eu junto, elas ficam ruins, né? Dá problema, tá certo?
Então, o mal nada mais é do que uma má relação de coisas que são naturalmente boas, tá? Então, o escrúpulo, né? O escrúpulo é uma má relação que você está fazendo. Vou dar um exemplo bem simples aqui, né? Um exemplo até bobo, mas, enfim, didático pelo menos, né? Água, né? Água é hidrogênio e oxigênio, H2O. Mas se você bota 2 moléculas de oxigênio, vira água oxigenada, você não pode mais beber. Então não é que o oxigênio passou a ser mal na água oxigenada, é que você colocou uma dose que já não é mais propícia para o consumo. Tá? Então o oxigênio não passou a ser mal, mas naquele momento, naquela circunstância, naquela relação específica, passou a ser mal. Então a mesma coisa é o escrúpulo. O zelo não deixa de ser bom. O zelo é bom. Agora você ultrapassou ali o limite. Tem um determinado ponto em que o remédio vira veneno. Né? Então tem um determinado ponto em que o zelo vira escrúpulo. Tá? Então observe isso. Atente-se a isso. Certo? Observe aí em que momento que o zelo está virando escrúpulo. Como é que eu faço para saber isso? Ora, veja aí o quanto que a sua vida tem sido atormentada por isso. Pelo fruto conhecereis. Se tem que estar com um fruto ruim aí, então observa. Observa aí, né, quais são esses efeitos negativos. No instante que esses efeitos negativos começarem a surgir, você vai saber então que é a partir daqui que o escrúpulo começa. É a partir daqui que o zelo termina e o escrúpulo começa. Tá certo? Beleza, pessoal? Então vamos lá. Um outro ponto, esse ponto é fundamental, pessoal. Fundamental. Que é o seguinte. Uma outra dica que eu dou aqui para vocês. Presta atenção. Acho que a gente tá na terceira dica, que eu acabei pulando a segunda. Pulando não, né? Eu diluí a segunda na primeira agora. Diluí a segunda na primeira. O escrupuloso deve pensar mais em Deus como um médico do que como um juiz. Preste atenção, pessoal. Essa dica é preciosa e ela me ajudou muito em um certo momento da minha vida, tá bom? Pense mais em Deus como um médico do que como um juiz. Ah, professor, isso aí é estranho, porque Deus é o juiz. Verdade, ele é o juiz. Ninguém duvida disso. Ninguém em sã consciência duvida disso. O problema é o seguinte, será que a sua imaginação, quando você imagina que Deus é um juiz, você está fazendo essa imaginação da forma correta? O seu imaginário está saudável para que você o imagine de uma forma correta? Tá? Será que quando você imagina Deus, você não está imaginando apenas um Alexandre de Moraes melhorado? Cuidado, tá? Cuidado, portanto, ao imaginar Deus como um juiz de acordo com os exageros da sua fantasia. Tá? Cuidado. Okay? É claro que Deus é o juiz. O problema é que você não tem um bom critério de justiça para imaginar Deus como um juiz. Principalmente o sujeito escrupuloso. Principalmente o sujeito escrupuloso. Tá? Então, é verdade que Deus é o juiz, mas também é verdade que você não tem a mínima noção do que é justiça. Porque você está fazendo um mal muito grande a você mesmo. No caso do sujeito escrupuloso. Tá? E você tem usado as verdades divinas para martelar a sua consciência. Para martelar a sua própria vida. Tá? Para colocar você numa areia movediça aí que você não consegue mais se mover. Você paralisa. O escrúpulo, então, paralisa o sujeito. Tá? Então, observe isso. Então, pelo menos temporariamente, imagina mais como um médico. Imagina Deus mais como um médico, como alguém que está ali para te curar. Você está doente. Você está doente, você precisa de cura. Tá? Você está doente, você precisa de cura. Ok? Ana está perguntando se os santos faziam isso.
eu não estou falando com os santos, né, Ana? A minha prerrogativa aqui é falar para as pessoas que padecem desse mal, tá? O que os santos faziam é o seguinte, os santos eles vão sempre observar Deus em toda a sua magnitude, tá? Então uma pessoa santa nunca vai dizer que Deus é apenas médico ou que Deus é apenas juiz. Deus é tudo, né? Deus é tudo. Então, assim, todas as máximas qualidades, todas as qualidades estão em Deus no seu grau máximo, né? A quarta via de Tomás de Aquino fala isso de uma forma muito bonita, tá? Então, só que assim, eu estou direcionando aqui o ensinamento para pessoas que padecem de escrúpulo, tá certo? Então esse que é o foco aqui, tá? Ok? Padre Pio São ótimo, né? Padre Pio e São Francisco realmente são referências maravilhosas, né? No entanto, nós estamos aqui tentando corrigir um erro específico que é o escrúpulo, tá? Bom, então o que acontece, pessoal? Então o que acontece? Se você passa, se você que padece de escrúpulo, passa a ver Deus como aquele que está aqui para curar a sua alma, né? Acima de qualquer coisa, Ele está aqui para curar a sua alma. Você vai se entregar à cura, tá? Você vai se entregar a essa cura. Então, o seu imaginário, né, começa a ser deslocado, tá, para uma outra face de Deus que você estava desconhecendo, tá? Você estava desconhecendo. Você estava se comportando de uma forma herética, né? Você estava se comportando de uma forma herética porque você só via uma face de Deus. E heresia é justamente você escolher apenas uma verdade acerca de Deus e ignorar a outra, tá? Ok? O quarto ponto aqui, que eu acho que é um ponto fundamental também para pessoas escrupulosas. Medite sobre o significado original da palavra pecado, tá? Medite sobre o significado original da palavra pecado. A palavra pecado, no imaginário comum, tem uma carga muito grande, né? Tem uma carga muito forte, né? E muitas vezes essa carga forte, essa carga cultural que a palavra possui, faz com que a gente perca, né? Perca de vista o seu significado original. A mesma coisa, por exemplo, a palavra impureza, né? A palavra impureza, o que é impuro? O imaginário comum vai dizer assim, impuro é aquilo que é sujo, impuro é aquilo que deve ser queimado no inferno, né? Impuro é aquilo que deve ser tirado da humanidade de qualquer jeito. Impuro nada mais é do que algo que é misturado, que é algo que é sem unidade, né? Então isso é impureza, no seu sentido filosófico, no seu sentido original, né? Então, assim, se você fica só com o sentido cultural, tá, e ignora a profundidade que existe nessa palavra, você vai perder essa profundidade de vista. Você perde uma experiência enriquecedora. Tá? A mesma forma da palavra pecado. Se você interpreta apenas a palavra pecado como um erro gravíssimo, passível de punição igualmente severa, se você interpreta apenas desse modo, ou seja, se você apenas judicializa a palavra pecado, esquece do seu significado, como o pessoal já está alertando aqui, né, o significado de errar o alvo, tá? O que é isso? Né? Como assim, pessoal, errar o alvo? Né? Ora, vamos imaginar, fazer uma imaginação muito simples aqui de um arqueiro com a sua flecha. Tá? Ora, se a palavra pecado tem a ver com errar o alvo, né, ou desviar da rota, né, enfim, tanto no grego quanto no hebraico, existe essa ideia básica de errar o alvo ou desviar a rota. Tá? Ora, se o problema é errar o alvo, eu não tenho que jogar o arco fora. Eu tenho que ajustar a mira. Então, é maravilhoso que o original da palavra pecado seja errar o alvo, porque a essência
da cura, segundo Jesus Cristo, está no olhar. Se o teu olho for simples, o teu corpo será luz. Ou seja, o próprio Cristo enfatiza, que a correção nasce de um olhar mais puro. Tá? Então, se você ajusta realmente a sua mira, ou seja, se você purifica o seu olhar sobre a realidade e sobre você mesmo, tá? Então você começa a encontrar a rota. Você começa a encontrar, portanto, ali o ponto que você estava errando. Tá certo? Então pense no seguinte também, todo errado é um errante. Tá? Com o perdão do trocadilho aí. Mas independente do trocadilho, é fundamental você saber disso. Todo errado é um errante. O que é errar? Errar é sair por aí sem rumo, sem direção, sem meta apropriada. Tá? Sem meta apropriada. Ok? Então pense nisso. Tá? Pense que o que você tem que fazer não é jogar o arco fora. Não é quebrar o arco e falar, eu odeio esse arco aqui. Como você faz, como o escrupuloso faz o tempo inteiro, né? Como o escrupuloso faz o tempo inteiro. Eu vou quebrar o arco, eu vou, né? Certo? Então, observe isso, tá? Um outro ponto fundamental aqui, pessoal. Um outro ponto fundamental. Não lute, tá? Quando os pensamentos escrupulosos vierem, tá? Não lute contra eles. Quando eu digo não lutar contra eles, isso parece que vai te colocar numa passividade, né? Parece que isso vai te colocar numa passividade. Fala, professor, mas como é que o pensamento chega e eu fico parado, eu não faço nada? Não, eu tenho que lutar contra esses pensamentos. Tá? Não lute, porque se você luta contra esses pensamentos, vamos supor o seguinte, você acabou de fazer alguma besteira, alguma grande besteira, e vem um pensamento de acusação. O escrupuloso, ele sofre justamente com isso, são os pensamentos de autoacusação. O pensamento de autoacusação é o martelo com o qual o escrupuloso machuca a si próprio. Né? Então, quando vier um pensamento desse de autoacusação, ao invés de você imediatamente repudiá-lo, né? Você escuta o que ele tem para dizer. Observe, porque o que acontece? Nós somos muito viciados em estados afetivos. Então, quando vem um pensamento desse, imediatamente a gente sente um incômodo e a gente quer o alívio. Tá? A gente é viciado em alívio. E esse é um grande problema. Porque como você está viciado em alívio, você quer o alívio a todo custo, porque você odeia aquele incômodo e quer o alívio, isso faz com que você não escute, né? Não observe. Então, peraí, esse pensamento apareceu. Vamos observá-lo? De onde ele saiu? Por que ele está ali? Qual que é a origem dele? O que foi que eu fiz realmente? Peraí. Eu gritei com uma pessoa. Eu excedi com uma pessoa. Eu gritei demais, eu falei uns palavrões para ela, enfim. Eu fui injusto com uma pessoa. Tá? Pronto. Essa é a verdade da coisa. Aí vem o pensamento e fala, você foi injusto. Ok, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, olha, ok. Concorda com esse pensamento. Fala assim, é verdade. Você está certo. A primeira coisa que você tem que fazer quando vier um pensamento desse é não lutar contra ele. E segundo ponto, concordar com ele. Fala o seguinte, olha, ok, você está certo. Eu fui injusto com essa pessoa. Só que depois que você concorda, você retira toda a carga dramática que esse pensamento traz com você. Qual é essa carga dramática que ele traz com você? São os adjetivos. Você foi injusto com essa pessoa, logo você não presta. Logo você é um Zé Ninguém. Logo você é o pior dos pecadores. Pronto, aí começam as adjetivações, algumas elogiosas ao contrário, né? O pior dos pecadores. Essa afirmação elogiosa ao contrário. É uma espécie de autoelogio inverso aí. O sujeito quer ser o melhor entre os piores, né? O melhor entre os piores.
Então, esse pensamento chegou e começou a te acusar. Ora, se você luta contra ele, pronto, aí o inferno está instalado na sua cabeça, né? Se você lutou contra esse pensamento que chegou, o inferno se instaurou ali na tua cabeça. A tua cabeça virou ali uma antessala do inferno, né? A tua cabeça se transformou na guerra, né, concretizada, tá? Ok? E aí o que acontece? Se você faz um movimento contrário e fala, ok, beleza, eu concordo com você, eu fui injusto com aquela pessoa. Acabou, o pensamento vai embora. Ele vai embora. E outra, você ainda se torna grato por ele, porque ele veio aqui me avisar, me lembrar de uma verdade. Ok, eu fui injusto com essa pessoa. Pronto, acabou. E a partir dali você vai pensar o que você vai fazer para que essa situação seja corrigida. Tá? Então, algo que eu recomendo bastante, uma outra dica aqui que eu recomendo bastante para as pessoas escrupulosas, é terem um senso mais pragmático. Porque, por exemplo, as pessoas que não são escrupulosas, eu observo algumas pessoas que não são escrupulosas e eu fico impressionado com a simplicidade delas. Quando elas erram, elas falam, bom, foi mal, vamos lá, vamos consertar. Parece até que elas são um pouco frias, né? Pô, peraí, ela acabou de cometer um erro grave, ela não vai ficar aqui dizendo que ela é a pior das pecadoras para mim? É porque o escrupuloso espera que os outros também sejam igualmente escrupulosos com ele, né? Não, pô, cadê que você não tá deitando no chão, não tá se sufocando com o travesseiro, né? Cadê? Pô, peraí, você tem que agir assim como eu. Mas não, observe essas pessoas. É claro que às vezes elas podem até ser frias demais, elas são às vezes tão egoístas que não conseguem parar para pedir desculpa, tudo bem. A gente sabe que isso é um erro, né? Você tem que pedir desculpa quando você faz uma coisa errada. Agora, observa que elas têm uma certa simplicidade. Observa que elas são pragmáticas. Só errei, beleza, vamos lá, bola pra frente, acabou. Vou ficar chorando pelo leite derramado aqui? Não vou. Então aprenda um pouco com elas, ainda que elas tenham algum exagero nessa frieza, uma pequena dose dessa frieza pode fazer bem para você. Uma pequena dose, né? Uma pequena dose dela. Então aprenda a ser simples e pragmático. Tá? Errei, logo preciso consertar, acabou. Acabou, é isso que você tem que fazer. É isso. Qualquer pensamento que nascer aí e aumentar esse intervalo entre a percepção do seu erro e a correção, vai te atrasar. Vai te atrasar. Tá? Último ponto que eu quero falar aqui, que a nossa live já está chegando ao final. Tá? Último ponto que eu quero chegar aqui. Medite profundamente no amor divino. Medite profundamente no amor divino. Tá? Se você já viu amor nesse mundo, você já viu, enfim, você tem inúmeros exemplos de amor nesse mundo que você vivenciou, que você presenciou, eu tenho certeza que você presenciou, e observe também a história dos santos, a história dos grandes sábios da humanidade, e perceba ali uma alta dose de amor. Agora, imagina que você não consegue um parâmetro para compará-lo com o amor divino. Eu não vou nem falar para você, agora você multiplica isso por 1 trilhão. 1 trilhão é pouco. 1 trilhão é pouco. Enfim, qualquer número que eu colocar aí para você multiplicar, né, vai ser pouco perto do que é o amor divino. Então, medite nesse amor divino. Saiba que Deus está esperando apenas você observar esse erro, confessá-lo, né, expor este erro à luz para que o amor derrame em você. Tá? Então, medite nesse amor, que é quase impossível. É quase impossível. Se você fizer uma meditação correta nesse amor profundo e divino, é quase impossível que esse escrúpulo permaneça por muito tempo em você. Tá bom? Então é isso, pessoal. Agradeço profundamente a presença de vocês aqui. Se você gostou dessa live, tira um print, marca a página
envia essa live para os seus amigos. Eu vou deixar essa live ainda por alguns dias aqui, tá bom? E fica aí essa recomendação para vocês, tá? Fica essa recomendação para vocês pensarem aí durante a semana, pensarem aí durante os próximos dias, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Que bom que vocês gostaram. Até a próxima quarta-feira tem mais, beleza? Um abraço. Fiquem com Deus.